Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo, hein? Tá começando o seu AB1 dessa quinta-feira, hoje dia 31 de julho. O mês está terminando, mas o AB1 tá só começando, hein? 11 horas e 47 minutos, estamos juntos na telinha da TV Asa Branca, pelo G1 Caruaru e região e também pelo Globoplay. Então vamos ver o que diz a previsão do tempo para hoje, pessoal, porque essa quinta-feira, durante o dia, deve ser de sol com muitas nuvens, como a gente vê agora, e períodos de céu nublado. À noite, o tempo deve ficar mais fechado, com chuvas rápidas e isoladas. Nesse instante, os termômetros marcam 24 graus e a temperatura mínima deve ficar na casa dos 19, hein? E aqui no AB1, a gente vai falar sobre os possíveis impactos econômicos aqui em Pernambuco, por conta das novas tarifas impostas pelo presidente norte-americano, Donald Trump. E olha que detalhe, Pernambuco não está entre as unidades federativas do Brasil que mais exportam para os Estados Unidos. Mas mesmo assim, esse decreto, que taxa os produtos brasileiros em 50%, podem gerar prejuízos acima de 300 milhões de reais aqui para Pernambuco. Já pensou? A gente vai explicar todos os detalhes daqui a pouquinho. Ao vivo com a gente tem Franklin Portugal e Fábio Gomes. Franklin vai trazer todos os detalhes sobre dois homens que foram presos aqui em Caruaru, portando uma submetralhadora e munição. E sabe onde isso aconteceu? No terminal rodoviário da cidade. Que história, hein, Franklin? Bom dia para você. Muito bom dia para você, Almir. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no AB1. A gente fala ao vivo aqui da área de segurança, né, onde ficam os prédios, as instalações da Polícia Civil e Polícia Militar. E a área de segurança fica ao lado do terminal rodoviário de Caruaru, justamente onde os policiais receberam essa informação quente, como se chama, né? Essa informação com validade de que esses dois homens estariam no terminal rodoviário portando uma submetralhadora. Então, eles foram conferir, a informação bateu e esses homens foram presos. Daqui a pouco a gente volta aqui no AB1 trazendo detalhes a respeito desse assunto, desse fato que ocorreu ontem, Almir. Ok, Franklin, combinado. Fábio chega com os principais assuntos do G1 Caruaru e região. Inclusive tem novidades sobre o programa Mães de Pernambuco do Governo do Estado. Bom dia para você, Fábio. Oi, Almir, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo que acompanha a gente aqui nesse AB1. E uma das novidades que a gente traz hoje a respeito desse programa muito importante do Governo do Estado, Almir, é que foram abertas mais de 1.700 vagas para que novas mulheres possam aderir a esse programa. Para que essas pessoas, essas interessadas, elas possam receber esse auxílio mensal de R$300, elas precisam atender a alguns requisitos, como, por exemplo, ser baixa renda e também ser beneficiária do Bolsa Família, além de outras questões. Daqui a pouquinho eu volto trazendo todos esses detalhes e falando também outros destaques aqui do G1, Almir. Tá certo, Fábio e Franklin, até daqui a pouquinho. E quinta-feira tem consultório aqui no AB1, né não? Pra gente falar hoje sobre anemia, um problema que acomete muita gente. Daí a importância de falar sobre sintomas, diagnóstico e tratamento. É no AB Saúde. Eu tinha déficit de atenção, eu ficava muito pálida, com fortes dores de cabeça, as unhas quebradiças demais. E aí eu decidi fazer um check-up, foi onde eu descobri a anemia. Fazendo o tratamento direitinho, você se sente melhor. Então também ao vivo tem Priscila Martins, que vai levar muitas perguntas dos nossos telespectadores sobre anemia para que um especialista responda nesse AB Saúde. Bom dia para você, Priscila. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está aí acompanhando o AB1. Hoje é aquele dia esperado, né? A quinta-feira, dia de consulta aqui no AB1. A gente abre a porta aqui do nosso consultório para poder conversar com um especialista. Hoje é com um hematologista que vai falar então sobre esse assunto tão importante que afeta tantas pessoas, inclusive bebês, crianças. Até 2023, 20% em média das crianças menores que 5 anos já tinham diagnóstico de anemia. E aí, se a gente começar a olhar, né, a faixa etária,
vê que também tem uma porcentagem considerável nos jovens, nos adultos, e começam a aparecer sintomas. Então, a gente vai perguntar ao hematologista daqui a pouquinho como é que faz para prevenir, para tratar quem está com esse tipo de problema. Nós já temos aqui algumas perguntas dos telespectadores e já nós vamos estar falando sobre esse assunto. Então, aproveita para chamar todo mundo, porque é aquele momento da família toda estar reunida para poder se questionar e ter mais informações sobre o assunto do AB Saúde, que hoje é a anemia. Até já. Legal demais, a gente fala sempre sobre saúde também no nosso consultório. E Gessé Acioli vai trazer informações sobre um evento que vai agitar a cidade de Bezerros a partir de hoje, hein? É o Motofest, não é isso, Gessé? Um bom dia para você. É isso mesmo, Almir. Bom dia para você, bom dia para quem está nos assistindo. Já estou característico aqui de preto, viu? Você que é um fã do rock, a partir de hoje, a cidade do Papangu também vai ser uma cidade referência na música, né, do rock e também dos motociclistas, né? Porque o Motofest começa hoje, vai até o próximo domingo e a gente vai contar como é que tá essa programação extensa e cheia de coisa boa para o pessoal curtir por aqui em Bezerros, viu, Almir? Muito bem, Gessé, muito bem. Tá aí, ó, para esse fim de semana ser agitado aqui no Agreste de Pernambuco. Até daqui a pouquinho, Gessé. Agora a gente vai para o intervalo e em instantes a gente vai trazer os problemas da comunidade também, porque moradores do Cidade Jardim aqui em Caruaru estão enfrentando, muitos problemas por conta da falta de saneamento, de estrutura por lá. É muita gente sofrendo com essa situação há muito tempo. Os detalhes daqui a pouquinho no seu AB1 que já começou, 11h53 agora. Então, o seu AB1 está de volta, faltam 5 minutos para o meio-dia e aí a gente vai dar aquela primeira olhada no movimento do trânsito aqui em Caruaru nessa quinta-feira. Olha aí, nesse momento a gente percebe também ali a luz do sol, não é? Menos nuvens aí no centro da cidade, só que bastante movimento, hein? Muitas motos, muitos carros aí que saem da Capitão João Velho, no cruzamento com a Rua Vigário Freire. E é sempre assim, com muita gente também, porque a gente está falando sobre o centro da cidade, está falando também sobre o comércio da capital do Agreste. Agora a gente vai ver um outro ponto da cidade para ver se a movimentação está assim, está intensa também ou está mais leve, não é? Vamos ver qual é a outra área aqui da capital do Agreste para a gente ver. É o centro da cidade também, está movimentado, mas é uma movimentação menor se a gente comparar ali com a Vigário Freire, não é? Essa câmera está ali na Avenida Rio Branco, a gente vê a movimentação de algumas pessoas nesse pedacinho aí do centro da cidade, alguns veículos também ali na Rua Armando da Fonte. No centro da tela, tudo vazio aí no asfalto. Semáforo abriu, agora os veículos que descem ali, da Avenida Manuel de Freitas, vão chegando aí na Avenida Rio Branco. Agora, pessoal, olha só essa história. 2 homens foram presos no terminal rodoviário de Caruaru. Eles estavam portando uma submetralhadora com cartuchos e munição. Franklin, Portugal, está acompanhando esse caso e tem as informações para a gente agora. Franklin, boa tarde para você. Muito boa tarde para você, Almir, e uma boa tarde a todos que nos acompanham aqui no AB1. Eu falava aqui, a gente falando aqui ao vivo, né, da área de segurança, onde fica também as instalações da Polícia Civil, Polícia Militar, e o Robson Santos vai mostrar aqui agora a proximidade que tem dessa área aqui para a rodoviária, justamente aí do lado, a rodoviária. Então, as informações de acordo com o delegado Eimar Coutinho foram para o DENARC. Então o DENARC recebeu as informações sobre 2 homens portando esta submetralhadora com munição e também pentes, os carregadores, né? E eles acabaram encontrando esses 2 homens em um veículo preto. E a gente fala aqui, de acordo com como foram identificados aqui, Matheus Amaro da Silva, de 21 anos, e Lázaro Fabrício da Silva, de 27 anos, então portando esta submetralhadora. Eles confessaram que estavam para fazer a entrega a uma terceira pessoa aqui em Caruaru, então foram buscar esta arma no município de Gravatá. Então estava esperando chegar essa terceira pessoa para receber este armamento que é restrito para o uso das forças de segurança e também forças armadas. Portanto, eles foram autuados pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Então a prisão foi feita com sucesso, portanto, por parte da Polícia Civil. A gente vai acompanhar agora informações aí trazidas neste vídeo por parte do delegado Eimar Coutinho.
Eles saíram da cidade de Gravatá, foram buscar essa submetralhadora em outra cidade, com destino a Caruaru. Aqui eles iriam fazer entrega desse armamento, né, submetralhadora 9mm, 2 carregadores, munições, a um receptor aqui na cidade de Caruaru. Esse receptor, né, não temos conhecimento sobre a qualificação dele ainda, mas as informações apontam que é um indivíduo de alta periculosidade, que está foragido, envolvidos em homicídios aqui na cidade. Então foi uma ação bastante exitosa, conseguimos interceptar esses indivíduos nesse carro. As investigações iniciaram esta semana, menos um armamento aí de grosso calibre, na verdade, que se trata de uma submetralhadora que ela tem um modo automático, né? Então a perícia vai revelar que ela tem um grande poderio contra as vítimas que poderiam ser utilizadas contra elas. As investigações vão continuar. Os indivíduos confessaram a propriedade da arma de fogo, né? Mas também confessaram algumas informações que eu não posso revelar nesse momento, que irão ser dada continuidade às investigações. Um destes homens presos aí com essa submetralhadora já tem passagem pela polícia por suspeita de um homicídio no município de Xangrande. Xangrande que fica também perto de Gravatá. E essa não foi a única ocorrência policial aí que acabou dominando os noticiários policiais aqui na região. Um trio também arrombou uma caminhonete, de acordo com as informações repassadas justamente pela polícia. Esse trio arrombou uma caminhonete em um dos shoppings aqui de Caruaru e acabou fugindo para Paraíba. Então, houve aí uma comunicação, uma ação coordenada também com as forças policiais do estado vizinho da Paraíba. E quem traz as informações para a gente confere tudo agora, é com o repórter Ademar Trigueiro aí, direto da Paraíba. Vamos conferir. A ação aconteceu depois que a Polícia Militar de Pernambuco informou à PM aqui da Paraíba que os suspeitos de um arrombamento a uma caminhonete estacionada em um shopping de Caruaru estavam fugindo pela BR-104 sentido Caruaru-Campina Grande. O modelo, cor e placa do veículo também foram informados. O carro foi visto próximo à cidade de Queimadas, vizinha aqui a Campina Grande, na Paraíba. A guarnição da Polícia Militar, então, iniciou uma breve perseguição e conseguiu fazer a abordagem. No carro havia 3 ocupantes, 2 adultos e um menor de idade. Com eles foram encontradas peças de roupa, como calças e bermudas, relógios, aproximadamente 10 copos térmicos, vários cartões de crédito, uma pequena quantia em dinheiro e uma chave de fenda, que pode ter sido utilizada durante o arrombamento. Também havia um notebook de alto valor, que teria sido furtado de uma cliente dentro do shopping em Caruaru. Todo o material apreendido, o carro e os 3 homens foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil em Queimadas. Os adultos podem responder pelos crimes de furto qualificado e corrupção de menores. Ademar Trigueiro para o AB1. Muito obrigado pelas informações, Ademar. Agora, 12h, 2 minutos, vamos em frente, porque está na hora de saber o que é notícia no G1, Caruaru e região. Tem novidades no programa Mães de Pernambuco. E Fábio Gomes está chegando. Está voltando descansado das férias. Seja bem-vindo, um bom retorno para você, Fábio. E uma boa tarde. Oi, Almir, muito obrigado mais uma vez, meu amigo. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. E a gente traz essa novidade, sim, desse programa tão importante aqui do governo estadual, que é o programa Mães de Pernambuco, que abriu mais 1.788 vagas para as mulheres que têm interesse, né, em receber esse auxílio mensal de R$300, que é destinado para mulheres de baixa renda. As interessadas em participar do programa, elas precisam atender alguns requisitos, como, por exemplo, receber o Bolsa Família e fazer a inscrição pela internet até o dia 24 de agosto. As mulheres selecionadas, elas terão o pagamento do auxílio liberado no dia 5 de setembro e as beneficiárias serão selecionadas por meio de um ranking informado com dados do Cadastro Único, o CadÚnico do governo federal, considerando aspectos que as põem em maior situação de vulnerabilidade social. De acordo com o governo estadual, desde o lançamento desse programa em março, mais de 128 mil mulheres foram beneficiadas. Acessando o G1, o pessoal de casa, as mulheres interessadas podem conferir todo o passo a passo e também os links que levam direto para o site de inscrição. Almir. Também tem informações a respeito de uma grande perda na comunicação aqui do estado, não é?
Tem sim, Almi. A Unimed, o Hospital Unimed, confirmou o falecimento hoje pela manhã do publicitário Arijaldo Carvalho. A informação foi divulgada pelo Hospital Unimed, onde ele estava internado há alguns meses, e ele faleceu hoje aos 67 anos. Arijaldo ele teve uma trajetória de muitas contribuições para o mercado da comunicação de Pernambuco, onde atuou na criação de produtos e estratégias voltadas ao fortalecimento do mercado publicitário. Ao todo, Arijaldo teve quase 5 décadas de atuação na área de comunicação no estado de Pernambuco, atuou em diversos veículos de comunicação e também em outras estratégias e criação de produtos, e através das redes sociais, diversas autoridades e políticos lamentaram a morte do publicitário e se solidarizaram com a família. Para conferir outros detalhes sobre esse assunto, é só acessar o G1, Almir. E aqui também fica o registro de toda a nossa solidariedade também. Fábio, tem agenda cultural no G1 para quem já está de olho aí no fim de semana que está chegando? Hoje é quinta, amanhã já é sexta-feira. Tem essas informações também? Tem sim, viu, Almir? A gente já separou uma lista bem diversa aqui. O pessoal que gosta do rock, gosta do pop, gosta do reggae, pode conferir a nossa lista, a nossa agenda cultural do G1, que tem diversos gêneros musicais e que vão agradar a todo mundo que conferir essa nossa lista completinha. A gente traz aqui os principais eventos que vão acontecer no interior de Pernambuco nesse primeiro fim de semana de agosto, e um deles é o show do Roberto Carlos, que vai acontecer nesse sábado, dia 2, aqui em Caruaru. Esse show está marcado para acontecer a partir das 10 horas da noite na Arena Caruaru. Os ingressos ainda estão à venda, segundo os organizadores, e podem ser adquiridos pela internet. Já um outro evento que também é muito conhecido aqui no Agreste de Pernambuco vai acontecer em Camusim de São Félix a partir de amanhã, porque o município recebe mais uma edição do João Pedro, que é uma das principais festas do calendário de eventos do município. A festa começa com shows de Ezequiel Lima, Luan Estilizado e Zezo e segue até o próximo domingo, dia 3. Já em Buíque, o Festival Pernambuco Meu País desembarca no município nesta quinta-feira e traz mais de 100 atividades culturais diversas e gratuitas até o próximo domingo. Hoje acontece o cortejo cultural, que anuncia a chegada do Festival Pernambuco Meu País, e amanhã tem shows do espetáculo Pernambuco Meu País, Antúlio Madureira, Banda de Pau e Corda, Mano Walter, Roberta Miranda e Som na Rural e DJ Anunnaki, que animam os intervalos dessas apresentações. Para conferir toda essa agenda completinha, é só acessar o G1 Caruaru e Região, Almir. Tá tudo no G1. Fábio, muito obrigado pelos destaques de hoje, hein? Bom trabalho para você e até amanhã. Obrigado, Almir. Bom trabalho para você também e até amanhã. Valeu. 12:06. Agora tem problema de comunidade no AB1, hein? Sim, tem esses problemas do dia a dia, porque moradores do bairro Cidade Jardim, aqui em Caruaru, estão sofrendo demais com a falta de saneamento, além de outras questões. Então, Joel Almeida está acompanhando essa situação de perto e vai contar tudo para a gente agora. Joel, boa tarde. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que segue com a gente aqui no AB1. Nosso Carro Link segue aqui já no bairro Cidade Jardim, onde o pessoal da rua Jardim Copacabana entrou em contato com a gente. A gente está bem pertinho, nesse momento já dá para perceber pelas imagens que a gente está mostrando agora que o acesso é muito difícil. A gente sabe que os problemas das comunidades, eles se parecem muito, parece que só mudam de endereço, porque o pessoal inclusive diz isso quando a gente vai entrevistar, se sentem esquecidos pelo poder público, pela prefeitura, pelos outros órgãos que parecem que não chegam nesses locais. Olha só a dificuldade que a gente está passando nesse momento para chegar ao nosso endereço. Desde entulho, a rua não é calçada, falta calçamento, saneamento básico, desde já a gente percebe muito mato. Realmente problemas muito parecidos em todos esses endereços que a gente anda. A gente vai ver o que é que está acontecendo aqui na rua Jardim Copacabana. O pessoal reclama principalmente do esgotamento, né? Da falta de saneamento básico. Cheguei aqui e vou sair agora do carro para conversar com o pessoal. Vamos lá. Na rua Copacabana, Carro Link estacionado para mostrar esse local, o endereço onde a gente foi chamado. E até foi difícil de encontrar aqui a localidade, viu, Almir? Porque, pode perceber que até tem uma placa aqui, mas uma placa que foi feita pelos moradores de forma improvisada. Essa é uma das ruas aqui, vizinha à rua José Vinícius. Mas essa rua que a gente está mostrando agora, onde o pessoal já está esperando aqui a gente, é a Jardim Copacabana. Olá, pessoal, tudo bem? Cleberson é um dos moradores que entrou em contato com a gente, Ana também a outra. Bom dia para você.
vocês vêm sofrendo, principalmente já dá para ver de cara com o esgoto, né? Verdade. Já tem mais de ano que esse esgoto está assim, dessa forma. Fora o esgoto, também tem a iluminação precária, que é essa parte aqui, até ali na frente. Não tem iluminação nenhuma. E também o calçamento, né? Que aqui em cima parou o calçamento e não veio para cá. E vocês já tentaram de várias formas, né? Inclusive fazendo uma cotinha para resolver esse problema. Com certeza. Essa parte aqui de cima, eu já falei com os moradores aí, ver se a gente alugava uma máquina aqui e tal, para poder a gente próprio resolver. Porém, como tem umas pessoas que não tiveram condições, então, infelizmente, esse projeto deu errado. Então, a gente está procurando aí as autoridades, né, para poder resolver. É um problema que não é dos moradores, né? Enfim, os moradores estão vivenciando, sentindo na pele esse problema, mas é competência de outros órgãos, como a Compesa, a Prefeitura. Ana, boa tarde para você. Você mora aqui há quanto tempo? 1 ano e 8 meses eu moro. E sempre foi assim? Sempre. Sempre assim, que esse esgoto prejudicando as nossas vidas aqui. Muito animal atraído. Rato, muriçoca, barata nem se fala. Terrível esse esgoto, viu? Aqui. Quem tem carro e moto também sofre, né? Só o pessoal que anda a pé não. Com certeza. As pessoas escorregam no esgoto, as motos vai fazer a volta, cai, os carros passam, as motos entram para dentro com os pneus tudo cheio de lama. Você já viu algum acidente? Acidente mesmo não, mas meu pai, quando veio me pegar de manhã aqui na minha porta para eu ir trabalhar, ele foi dar a volta e virou a moto e caiu no esgoto. O que é que você espera em relação a isso? Eu espero que as autoridades, né, competentes, ajeite, né, isso aqui, porque a gente se sente um pouco assim, esquecido, né, a uma população assim, esquecido, se sentimos, porque a gente paga nossos impostos, né, a gente faz tudo direitinho e a gente merece ter uma rua, uma via toda certinha, né? Com calçamento, com o esgoto tudo certinho, com água encanada, com a energia elétrica, porque a gente paga nossos impostos, a gente merece também. É viver com o básico, né? Exatamente. Que a gente não tá vivendo, né? Está vivendo desse jeito, dessa forma. E esses são os problemas, então, apontados pelos moradores. Seguinte, saneamento básico, falta de saneamento, não tem esgotamento, contanto que o esgoto ele escorre de outras ruas, não é um problema só aqui da rua Copacabana, Jardim Copacabana, é um problema que vem de outras localidades. Tem também a falta de calçamento e iluminação pública. Esse é o cenário aqui da rua Jardim Copacabana, no bairro Cidade Jardim. Um loteamento realmente que parece ter sido esquecido. Não dá nem para imaginar o que é que os moradores passam todos os dias. A gente tenta se colocar na pele dos moradores, tenta imaginar a rotina difícil, mas esse é o cenário aqui, viu, Almir? Eu volto contigo no estúdio. Joel, muito obrigado pelas informações. E é uma dureza a gente ver essas imagens e saber que é a realidade das pessoas do ponto de vista diário. Todos os dias as pessoas se deparam com esse cenário na frente de casa e dentro de casa também, porque tem o mau cheiro, não é, pessoal? Tem os incômodos, enfim. Quando a gente vê essas imagens assim, parece, por exemplo, que é uma rua onde não mora ninguém. Não parece que é um lugar abandonado, não é? Ou seja, famílias passaram por aí e hoje não moram mais. É esse cenário que a gente tem como ideia, mas não é essa a realidade. As pessoas convivem com esses problemas aí todos os dias, né? É difícil demais pensar nessa vida, nessa forma de convivência com os problemas do seu bairro, da sua rua. Olha essa imagem aérea, por exemplo, como dá outra dimensão também do tamanho dos problemas, né? E dessa sensação de esquecimento. Olha isso. Pois é, esses moradores merecem respostas e nós fomos em busca do posicionamento da Prefeitura de Caruaru. Sobre a iluminação, a Secretaria de Serviços Públicos informou que uma equipe será enviada ainda hoje ao local para atender essa demanda. A Secretaria reforçou que toda solicitação de luminária, ou seja, de iluminação, pode ser através do contato 0800 666 0080. Está aí na tela, ó. Ou do aplicativo Luz de Caruaru. Feito isso, é dado um prazo de 24 horas para a troca dessas luminárias. Então é importante salvar esse contato aí no celular, 0800 666 0080.
Sobre o saneamento e calçamento, a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras disse que a equipe de projetos vai ao local para fazer o levantamento dessa demanda e incluir o serviço no cronograma futuro de ações, tão logo os recursos financeiros estejam disponíveis. A nota não apresentou, assim, um prazo para essas ações. Então, a gente vai seguir acompanhando essa situação, porque somos solidários a esses moradores e eles estão corretos nessa reivindicação de uma rua que tenha qualidade para que as pessoas possam transitar todos os dias também e guardar uma sensação mínima de bem-estar, não é? A gente vai seguir acompanhando. Agora, meio-dia, 14 minutos. No último dia 23, a gente mostrou no Momento WhatsApp um vazamento de água no bairro do Salgado. Você lembra desse vídeo aí? Quem mandou foi o Laércio Lima, que mora por lá. E ele estava reclamando, claro, dessa situação. Na ocasião, a Compesa disse que iria ao local para resolver o problema. Será que isso realmente aconteceu? A gente vai ver no novo vídeo que o Laércio mandou para a gente. Vamos conferir. Bom dia, pessoal da TV Asa Branca. Quero agradecer a vocês aí. A Compesa veio aqui, solucionou o problema. Falta só fechar o buraco. Mas graças a Deus a contenção de água foi feita com sucesso. Mais uma vez agradeço a todos vocês aí. Valeu, Laércio, valeu, mas quem agradece é a gente, hein? A gente agradece aí pela confiança, o problema do vazamento foi resolvido, como a gente está vendo, mas é preciso do reparo ainda em relação ao calçamento, não é? A gente vai seguir também acompanhando, esperando para o serviço ficar completão e não ficar o buraco, não é? Então tá aí, pelo menos parte do problema está resolvido e a gente fica feliz em mostrar aqui no Momento WhatsApp. Então mande seu vídeo com a sua denúncia, a sua reclamação para o nosso WhatsApp também, 99198-8212. Meio-dia, 15 minutos. Vamos mudar de assunto? Agora a gente vai falar sobre o programa Universidade para Todos, o ProUni. O resultado da segunda chamada foi divulgado. Então, se você tem alguma dúvida sobre a consulta desse resultado, Franklin Portugal continua com a gente ao vivo, está voltando aí para trazer todas as orientações. Não é isso, Franklin? É isso mesmo, Almir, voltando aqui no AB1 com esse assunto, é um assunto que interessa a muitos estudantes, né? O ProUni acaba sendo esta porta de oportunidade aí para quem deseja fazer esse curso superior e ter uma carreira aí de sucesso. Vou conversar aqui agora com a Cristiane Carla, que é coordenadora do ProUni na Faculdade Nova Roma, conversando aqui com ela, portanto. Boa tarde, Cristiane. Como é que esse estudante pode acabar consultando, né, nessa segunda chamada, obter as informações? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde. Está disponível no Acesso Único, que é acessounico.mec.gov.br, disponível até o dia 11, a comprovação de informações. Então lá você consegue ver se foi classificado e seguir com a documentação para a instituição. Então, basta entrar em qual site mesmo? acessounico.mec.gov.br. Perfeito, aí para o pessoal mentalizar. Quem ainda não pegou, o pessoal acompanhando depois, né, no Globoplay, revendo aqui essa entrada de link aí para poder ter informação bem direitinha. A gente está falando da segunda chamada. Quantas chamadas mais tem? Existe mais 2 chamadas, certo? Agora, até o dia 11, é a segunda classificação. Posteriormente isso, um período muito curto, dia 18 e 19, a lista de espera. E o que restar é a remanescente, que só é o restinho mesmo do que ficou de bolsas, certo? Acesso a bolsas, é isso? Isso, bolsas totalmente gratuitas, né? Que vai de 50% a 100%, principalmente para alunos de rede pública. Posteriormente, a classificação para alunos de rede privada também. Muito obrigado, Cristiane. Obrigado pela participação aqui no AB1. Volto com você, Almir. Valeu, Franklin. Muito obrigado pelas informações aí valiosas para a turma do ProUni, né? Valeu, Franklin. Vamos para mais um intervalo. No próximo bloco tem o AB Saúde e a gente vai falar sobre anemia. Um especialista vai responder às perguntas enviadas por você por meio do nosso WhatsApp. É daqui a pouquinho no nosso consultório. E ainda vamos falar sobre a próxima edição do ABNOG, hein? Evento de cultura pop da TV Asa Branca. Meio-dia, 17 minutos, a gente volta já. Agora meio-dia, 20 minutos, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou o decreto que taxa os produtos brasileiros em 50%. Pernambuco, apesar de não estar entre os estados que mais exportam, pode ter um impacto milionário na casa dos 300 milhões de reais. Veja.
É um prejuízo estimado em 377 milhões de reais para Pernambuco. A projeção mostra que no Nordeste, apenas a Bahia deverá ter uma perda maior, 404 milhões. No Porto do Recife, de onde sai a maior parte das exportações para os Estados Unidos, as negociações seguem acontecendo com outros países. Os contêineres aguardam nas embarcações a definição do local para onde serão destinados. No primeiro semestre desse ano, 4,5% dos produtos que saíram de Pernambuco foram para os Estados Unidos. Uma renda de quase 54 milhões de dólares, o equivalente a mais de 300 milhões de reais. O que mais sai daqui do porto para o país norte-americano é açúcar a granel. Esse ano foram 58 mil toneladas. De acordo com o Porto do Recife, ainda não houve prejuízos ligados à medida americana. Mas a administração já está em contato com representantes de países da Europa para aproximar a relação de exportação com novos parceiros. A gente deve sempre estar buscando a diversificação. A gente vem conversando sobre fazer um roadshow em um novo mercado, que seria, a princípio, esse novo mercado na Europa. A matéria-prima do açúcar é a cana. A colheita começa no próximo mês. O presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de Pernambuco está nos Estados Unidos, acompanhado de senadores brasileiros, apostando na diplomacia para manter os tratados anteriores. Estamos com algum otimismo, no entanto, é sempre uma incógnita, porque não é uma ciência exata o que vem ocorrendo nessas relações. A preocupação das empresas e indústrias em Pernambuco é a mesma do restante do país. Hoje, Donald Trump assinou o decreto que taxa a entrada de todos os produtos brasileiros em 50%. Ao justificar a elevação da tarifa no anúncio, em 9 de julho, Trump citou Jair Bolsonaro e disse ser uma vergonha internacional o julgamento do ex-presidente no Supremo Tribunal Federal por suposta tentativa de golpe de Estado em 2022. A tarifa passa a valer no dia 6 de agosto. A Federação das Indústrias de Pernambuco disse que o setor também não teve produção paralisada porque o anúncio da tarifa saiu há menos de 30 dias e ela ainda não entrou em vigor. O presidente da FIEP está em Petrolina, no Sertão, para se reunir com produtores de frutas. Pernambuco manda uva e manga para os Estados Unidos. A colheita da manga também está para começar. A tarifa de 50% pode implicar numa barreira intransponível. Então, muitos produtos eles não terão mais esse mercado para buscar nos Estados Unidos. Então, é uma situação muito delicada e temos que estar atentos porque não só é rendimento, mas também emprego para a nossa região. O governo de Pernambuco não quis gravar entrevista. Informou por meio de nota que está acompanhando de perto a situação e que Raquel Lira vai se reunir na próxima semana com o vice-presidente Geraldo Alckmin e governadores do Nordeste para debater estratégias de enfrentamento ao tarifaço e de proteção aos setores produtivos. Bom, então, consultório aberto para você a partir de agora. Vamos para o AB Saúde? Hoje nós vamos falar sobre anemia, pessoal. E Priscila Martins está com a gente no consultório, ao vivo. Boa tarde para você, Priscila. Oi, Almir. Boa tarde para você também, para todo mundo que está aí acompanhando o AB1. Chegou o momento mais esperado da semana para a gente cuidar da nossa saúde, que é falar sobre saúde e qualidade de vida, né? Toda quinta-feira a gente traz aqui um problema com a intenção de buscar soluções preventivas para que as pessoas comecem a se preocupar mais com a saúde e a buscar essa qualidade de vida. Interessante que todas as quintas-feiras, né, a gente está falando aqui sobre a alimentação, sobre a prática de exercício físico, que é uma premissa para ter uma qualidade de vida. E hoje não é diferente, a gente vai falar sobre anemia. E a gente recebeu várias perguntas voltadas sobre sintomas, se a alimentação resolve. A gente sabe que a anemia é um problema que afeta muita gente e que pode, inclusive, não ter sintoma nenhum. Como é que você descobre? Fazendo o exame e ver como é que está o nível de hemoglobina, né? Como é que está essa taxa no seu sangue. E aí é por meio desse exame que você vai saber se você tem anemia ou não e daí iniciar um tratamento. Mas é claro que quem tem uma prática, um hábito de vida saudável, diminui
esse risco. Agora, sabe que tem até bebê que tem esse problema? A gente tem um dado aqui para dizer também que até 2023, 20,2% das crianças menores de 5 anos foram diagnosticadas com anemia. E aí a gente chama atenção para a amamentação, que é algo que contribui muito para isso, e tantas outras coisas de práticas saudáveis que a gente pode fazer tanto na criança quanto no adulto, jovem, para evitar vários tipos de doença, inclusive a anemia. A gente vai ver agora uma reportagem feita pelo repórter Joel Almeida, né, de pessoas que têm anemia e que apresentaram alguns sintomas. Veja aí. Thaisa imaginou que algo não ia bem com a saúde depois de se sentir mal. Eu tinha déficit de atenção, eu ficava muito pálida, com fortes dores de cabeça, as unhas quebradiças demais. E aí eu decidi fazer um check-up, foi onde eu descobri a anemia. Depois dos sintomas e de exames médicos veio o diagnóstico. Foi descoberta uma anemia ferropriva crônica em 2021, um tipo de anemia causada pela deficiência de ferro no sangue. Eu tenho hoje a anemia ferropriva, como eles chamam, que é por falta mesmo de suplementação de ferro. O organismo, por mais que eu faça uma dieta balanceada em ferro, ele não absorve o ferro suficiente. Com isso eu fico com déficit de ferro, minha ferritina cai, as taxas de hemoglobina ficam baixas, aí falta oxigenação nos órgãos e eu me sentia muito fadigada. Assim como Thaisa, 29% das mulheres brasileiras têm anemia e cerca de 20% das crianças menores de 5 anos apresentam a doença, de acordo com os dados do Ministério da Saúde. Entre os sintomas da anemia estão cansaço generalizado, falta de apetite, palidez de pele e mucosas, a parte interna do olho e gengivas, menor disposição para o trabalho, dificuldade de aprendizagem nas crianças e apatia, crianças muito paradas. Entre as maiores consequências da anemia estão o retardamento do crescimento, perda significativa de habilidade cognitiva, baixo peso ao nascer e mortalidade perinatal. O diagnóstico exigiu mudanças na alimentação de Thaisa, mas além de mudar o cardápio, agora ela faz um tratamento com medicações orais e injeções. Isso aumenta o número de ferro no sangue. Hoje tudo mudou. Hoje em dia eu passei por um nutricionista e aí eu faço uma dieta maior, mais rica em ferro, na verdade, e continuo diariamente tomando a medicação. Eu tomo um comprimido por dia, 400 miligramas o comprimido, e vez ou outra na semana eu faço a venosa, que é o Noripuru injetável. Fazendo o tratamento direitinho você se sente melhor. Viu aí? Tem que fazer então o tratamento direitinho, tem que fazer o exame para ter o diagnóstico preciso. A gente está aqui, gente, com o doutor hematologista Pedro Paulo, muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui conosco, aceitar o nosso convite e responder as perguntas dos nossos telespectadores. Mas antes das perguntas, eu queria que você falasse de modo geral, doutor, do que é a anemia, como é que as pessoas podem entender a importância de tratar esse tipo de problema. Boa tarde. Boa tarde, Priscila, e boa tarde a todos os telespectadores. Falar sobre anemia na rotina do hematologista, acho que é a doença que a gente mais vê no dia a dia da hematologia. Por quê? Porque ela é a mais prevalente, a doença mais prevalente que a gente tem na hematologia e uma das mais prevalentes na medicina, né? Então, o mais importante na hora de a gente tratar um paciente com anemia primeira coisa, é a gente identificar a causa. Só assim que a gente vai poder tratar de forma adequada. Então, o diagnóstico inicial se dá a partir de um hemograma simples, né? Que é feito no laboratório, qualquer laboratório faz hemograma, estando com os parâmetros abaixo do recomendado, a gente diz que o paciente tem anemia e, a partir daí, precisa ser investigado, iniciar a investigação. E aí essa investigação a gente pode descobrir causas genéticas, pode descobrir anemias carenciais por deficiência de ferro, de vitamina B12, de ácido fólico, anemia relacionada a outras doenças como hipotiroidismo, doença renal crônica, pode ser relacionado a neoplasias, são muito comuns as anemias relacionadas a câncer. Então, a gente precisa saber do que se trata, qual é a doença que está gerando aquela anemia. E agora nós vamos para as perguntas dos nossos telespectadores. A primeira pergunta vai aparecer aí na sua tela, é a pergunta da Maria Lucivânia, aqui de Caruaru. Ela pergunta assim, eu tenho muita dor de cabeça. Pode ser anemia, dor de cabeça, doutor? Olá, Lucivânia. Veja, cefaleia é um dos sintomas que pode estar presente na anemia. Não é o único,
né? E também, assim, existem várias outras causas que podem justificar a cefaleia. Então, se você associa isso a algum outro sintoma de astenia, muita fraqueza, palidez cutânea, e aí sim vale a pena fazer pelo menos o hemograma, como eu havia falado, que é o exame nosso de triagem, e aí, se tiver anemia, sim investigar. Mas é um sintoma que pode estar presente nos pacientes que têm anemia. Doutor, o hemograma é preciso ser feito de quanto em quanto tempo? Para que a gente possa medir isso? Pelo menos umas 2 vezes ao ano, né? Okay. Tirando aqueles pacientes que têm uma doença que precisa verificar isso de forma mais frequente. Tânia Mello é a segunda pergunta. Ela diz assim, ó, queria saber, uma pessoa que não come feijão e arroz, carne, se for assada na brasa, já foi para nutricionista e nada resolve. É meu neto, de 9 anos. Ele pode ter anemia por causa da alimentação? O menino não está comendo direito, não. Sim, a alimentação certamente vai contribuir. Na criança, ainda é mais importante a investigação das causas genéticas, né? Porque elas estão presentes e muitas vezes são descobertas na infância. Mas, tirando as causas genéticas, a gente tem que dosar o ferro, a vitamina B12, o ácido fólico, que são elementos essenciais para a produção do sangue. Então, se a pessoa faz uma baixa ingestão desses elementos, certamente ela pode ter anemia sim. Então, tem que comer feijão, viu, netinho aí, tem que comer feijão. Couve é bom também, né? Brócolis sim, é bom, muito exato. Bom também. As verduras verdes escuras são muito boas estoques de ferro. Então, os pacientes que têm anemia, é importante que eles comam, desde que seja a anemia relacionada à deficiência do ferro. Ok. Olha, Sueli Bezerra, ela é de Bezerros, pergunta, o estado da pele pode indicar que eu esteja com anemia? Isso. A pele, ela pode dar algumas demonstrações de que a pessoa tem anemia. Por exemplo, existe uma alteração chamada queilite angular. Queilite angular é um ferimentozinho que pode aparecer aqui no cantinho da boca. Isso é comum nas pessoas que têm deficiência do ferro. Outra coisa, unhas quebradiças, cabelos fracos, né, e com queda frequente, palidez na pele, uma pele mais ressecada. Todos esses podem ser sintomas relacionados à anemia. Ok. Vamos para a próxima pergunta. Agora é da Maria de Fátima, do bairro São Francisco. Tratamento de anemia pode ser feito com alimentação? O senhor já respondeu um pouquinho, mas já que a gente está falando de alimentação, o senhor deu algumas dicas aí, né? O que é que a gente pode ingerir mais? Visto que é bom procurar um nutricionista, mas o médico com certeza aqui vai dizer para a gente o quê? Isso, então. Desde que seja anemia por deficiência de nutriente, não seja, por exemplo, anemia relacionada a um câncer, que aí a alimentação não vai fazer tanta diferença, né? Mas desde que seja anemia relacionada à deficiência de nutriente, num primeiro momento é importante a gente fazer uma reposição mais rápida, com medicamento, muitas vezes o oral ou injetável, né? A partir do momento que aquele valor do ferro, da vitamina B12, do ácido fólico estabilizou, a manutenção disso aí vai ser feita com alimentação. Mas num primeiro momento em que esses elementos podem estar muito baixos, é importante que seja feita uma reposição mais intensiva. Agora vem a pergunta da Maria Clara, aqui de Caruaru. Tenho muito sono em qualquer hora do dia. Pode ser anemia? Sim. Esse é um dos sintomas também frequentes na anemia, né? Muito comum nos adolescentes, naquelas meninas que estão começando a menstruar, o fluxo que está muito aumentado, que tem uma alimentação que muitas vezes não é muito adequada. Não gosto de feijão, não gosto de carne, não gosto disso, não gosto daquilo. Então, ela acaba tendo uma perda mais pronunciada e uma baixa ingestão dos alimentos. Nesse momento é que vai fazer esse desbalanço, né? Vai ter mais perdas do que aquisição dos elementos, e aí o paciente pode sim ter anemia. A próxima pergunta é de Marinalda Ramos. Eu tenho anemia, faço o tratamento e ainda continuo sentindo essa fadiga. O que fazer? Então, tem que ver se o tratamento está sendo eficaz, né? Às vezes a pessoa faz uma reposição de ferro, por exemplo, anemia por deficiência do ferro, e faz a reposição oral. Mas para aquela pessoa não está sendo suficiente fazer a reposição oral. Às vezes a gente precisa fazer uma reposição injetável. Então, assim, tem que saber
Então, lá como eu falei no começo, tem que saber a causa, tratar de forma adequada. Se não melhora a anemia ou se não melhora aquele fator que está causando a anemia, a gente tem outras formas de tratamento, outras formas mais intensivas de reposição. E aí, doutor, então a gente aprendeu algumas coisas aqui, né? Primeiro o diagnóstico, fazer o exame para saber como é que está. É o mais importante. Depois a causa. Depois tratar com reposição, se for necessário, né? Reposição com medicação, né? Isso. Esse é o passo a passo. Primeiro, a gente pode suspeitar, porque tem algum sintoma desses do que a gente falou, ou pode ser aquele paciente completamente assintomático. Mas a primeira coisa, hemograma. Segunda causa, segundo passo, seria investigar a causa. Definiu qual é a causa, fazer o tratamento daquela disfunção, né? E depois acompanhar se houve ou não a correção. E aí tem a questão também da alimentação, né? Que é muito importante também. Isso é para qualquer pessoa, né? Isso, a gente tá com a alimentação equilibrada, é tudo, né? Isso, a alimentação, como eu falei, vai fazer a manutenção daquilo, né? Então, aquilo que já foi baixo anteriormente, com a alimentação adequada, ela pode ser que ela consiga manter aquilo ali. Doutor, muito obrigada, viu, por essas informações tão importantes. Então, vamos lá cuidar da nossa saúde, né? Fazer o exame direitinho, ver como é que está. E, claro, se alimentar bem, praticar atividade física, que eu já disse anteriormente que é a premissa para uma qualidade de vida em todos os aspectos, né, da nossa vida. Almir, eu volto contigo aí no estúdio, lembrando que tem AB Saúde na semana que vem. Exatamente, o nosso consultório, nosso querido consultório, né, Priscila? Muito obrigado pelas informações de hoje. E o AB Esporte está pintando no pedaço para a gente bater um papo com o Matheus Antunes. Inclusive, pessoal, a gente começa falando sobre uma notícia muito séria e que tem a ver com os destinos da Patativa do Agreste. Hein, Matheus? Boa tarde para você. É isso, Almir. Bom dia para você e para o pessoal que está acompanhando o AB1. Infelizmente, a gente inicia o nosso quadro de esporte falando sobre algo nada agradável. A matéria está completa lá no GE Caruaru e região. O Central sofreu uma punição pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O STJD analisou a denúncia de racismo no jogo do Central contra a equipe do América de Natal, que aconteceu no Lacerdão, em Caruaru, pela terceira rodada da Série D. Um torcedor da Patativa teria agredido verbalmente o goleiro do América de Natal, Renan Bragança, chamando ele de macaco. Ainda segundo a denúncia, o agressor teria feito gestos racistas direcionados ao jogador também. Nas redes sociais, o goleiro potiguar postou nota de repúdio ao ocorrido logo após a partida. Sobre a decisão judicial, ainda cabe recurso para o alvinegro, mas se for concretizada, o Central terá que arcar uma multa de R$50 mil, além de precisar cumprir 3 jogos de portões fechados. Almir, o Central informou ainda que já acionou o jurídico e já está tomando as medidas cabíveis para reverter a decisão do STJD. Como cabe recurso ainda, o jogo contra a equipe do Lagarto de Sergipe, pela segunda fase da 4ª divisão do domingo, não será afetado e poderá sim ter presença de torcida. Mas a gente vai ficar aguardando as cenas dos próximos capítulos, mas é uma pena, né, Almir? A gente ainda vê casos de racismo no futebol, ainda mais pertinho aqui da gente. Matheus, isso é inadmissível, não é? É inadmissível. É preciso dizer não e combater o racismo em todos os setores, pessoal, inclusive no futebol. E veja, além da pessoa que foi vítima desse tipo de crime, no caso o goleiro do América, veja o prejuízo que essa pessoa pode provocar para o Central. Se não tem torcedor em campo, não tem renda. E ainda tem a multa que deve ser aplicada. Então, que fique a lição para essa pessoa, porque um torcedor de verdade quer o bem do seu clube e respeita todas as outras pessoas, inclusive a partir da cor da pele delas. Então, a gente vai seguir aqui com o AB Esporte agora, voltando para falar sobre coisa boa, sobre esse jogão do domingo, Matheus. Pois é, Almir, como a gente falou, o jogo desde domingo mantém com torcida sim, inclusive a torcida está bem confiante, empolgada, e a gente preparou uma matéria com esses torcedores, que são os torcedores de verdade, que estarão presentes, apoiando a Patativa nesse confronto tão importante. Vamos conferir. É de portões fechados, guardando o time a 7 chaves, que o Central vem se preparando para a primeira partida do mata-mata da Série D. O time precisa construir uma boa vantagem dentro de casa contra a equipe do Lagarto, para decidir a vaga lá em Sergipe mais tranquilo. A campanha da primeira fase animou o torcedor. O Central avançou com autoridade.
e agora carrega nos ombros a expectativa de voltar a figurar entre os grandes do futebol brasileiro. A expectativa tá a mil, né? O time tá bem, o time não perdeu fora de casa, vem a 8 jogos sem perder, então a expectativa tá a melhor possível para que a gente possa fazer um bom resultado no primeiro jogo. Agora é tudo ou nada. O Central começa sua caminhada na fase do mata-mata da Série D neste domingo aqui no Lacerdão. E a expectativa da torcida é de casa cheia. Eu acho que a festa começa na arquibancada, né? Eu acho que a torcida em si já é a própria força do time, né? Então, se um time ele tem uma expectativa de olhar para a torcida e ver que tem aquela galera fazendo a festa, a galera apoiando, a galera torcendo por eles, né? Então, é uma coisa que sai bonito, fora, né? E dentro. Mas o adversário não veio para brincadeira. O Lagarto fez uma campanha consistente. Terminou em segundo lugar no grupo A4, que tinha Asa de Arapiraca, o rival do mesmo estado, o Sergipe, e a Juazeirense. O time sergipano promete dar trabalho na disputa por uma vaga nas oitavas de final. Mesmo assim, o clima em Caruaru é de otimismo. A boa fase do Central passa pelos pés de jogadores experientes. Dentre esses jogadores, quem você acha que está se destacando no Central nessa temporada? Augusto Potiguar. O Central está numa fase muito boa agora e o torcedor centralino está muito confiante. A defesa está mais de 1000 também, né? Eu estou muito confiante e com certeza o Central vai para cima. Por aqui, todo mundo está levando a sério. O Central ainda tem uma longa jornada rumo ao acesso. Mas se o assunto é subir, toda ajuda é bem-vinda. Olha lá, já tem gente até fazendo promessa. Fazer uma tatuagem, né, que eu tenho uma foto com meus filhos e meu pai, né, torcedores do Central. Então, a gente conseguindo acesso, vou fazer essa tatuagem em homenagem a essa promessa. A confiança passa até pelo placar. No mínimo uns 2-0 para a gente levar o jogo para lá e não tomar gol e passar dessa primeira fase. Qual vai ser o placar do jogo do domingo? 2-0. Gols de quem? Augusto Potiguar, né, que é o que estou mais confiante, e eu acho que Juan. Gols de quem? De Potiguar. Os dois? Sim. Mas a mensagem para este domingo é clara. E é o que ele precisa agora, é o apoio da torcida. Tanto feminina quanto masculina, criança, idoso. Vai ser muito importante, tanto para os jogadores, tanto para o clube. Vamos embora, veste a camisa preta e branca e vem-se embora pro Lacerdão. Se embora torcer pelo nosso time. Agora com cartões amarelos zerados e sem nenhum desfalque entre os titulares, o time provável para ir a campo deve ser o mesmo que Leandro Senna tem mantido. Milton Rafael no gol, Augusto Potiguar, Ítalo, Lazzarini e Eduardo fechando o quarteto defensivo. Diego Aragão, Iago e Cauê Pires no meio de campo e Juan, Leozinho e Jô Santos no ataque. Torcida alvinegra, o convite tá feito, viu? Domingo é decisão. O jogo tá marcado para as 4 da tarde e o Central vai precisar muito da ajuda de vocês. Domingo é dia de festa, dia de Lacerdão, 4 horas da tarde. Mulheres presentes na arquibancada, viu? A gente quer encher, né, a torcida das centralinas e é isso. Você caruaruense, você simpatizante, você torcedor do Central, vamos juntar todo mundo, vamos fazer essa festa, empurrar nosso time para a vitória. Legal demais, é esse aí o sentimento e o recado mesmo, né? Bacana esse bate-papo aí com o Evinho, com as meninas também, presença feminina, com opinião, inclusive, a respeito da partida. Isso é muito legal. Você já estava bem pertinho ali da bilheteria, né, Matheus? E aí, o valor dos ingressos, já está tudo definido? Está sim, Almir. Os valores dos ingressos para este jogo decisivo do Central já estão disponíveis para venda. Torcedor que quer garantir logo a presença no Lacerdão, vem aqui para o telão para a gente conferir. Arquibancada, R$30 até sábado. No dia do jogo, é R$60. Cadeiras, R$50. E visitante, no caso a torcida do Lagarto, que queira participar também aqui no Lacerdão, R$80 a inteira, R$40 a meia. Sócios torcedores, grátis. Lembrando que o jogo é domingo, 4 horas da tarde. A torcida precisa apoiar o Central nesse momento para fazer um bom jogo e levar o resultado mais tranquilo lá para Sergipe. O Central nunca passou da segunda fase na Série D, mas esse ano pode ser o ano da Patativa, Almir. Exatamente, avante Patativa. Valeu, Matheus. Muito obrigado pelo AB Esporte de hoje. Valeu, Almir. E um abraço para todo mundo que acompanhou o AB Esporte de hoje. E lembrando a vocês, mais informações você encontra lá no nosso portal GE Caruaru e Região. Tchau, tchau. Um beijo e até amanhã. Valeu, Matheus. Até amanhã. E olha, turma, no dia 31 de agosto será realizada mais uma edição do AB-NOG, um grande evento de cultura pop da TV Asa Branca. A expectativa para a edição desse ano tá grande, hein? Vamos dar uma olhada?
Vitor tem uma loja online onde vende HQs, revistas de histórias em quadrinhos sobre super-heróis e outros personagens. O negócio faz parte do gosto pelo universo nerd geek, que ele tem contato desde pequeno. Eu sempre gostei muito de ler, de mangás. Aí eu acabei juntando uma parte com a outra e acabei me interessando por procurar um pouco mais sobre precificação, sobre como eram fabricados e tal. Aí quando eu fui ver, eu já estava meio que trabalhando com a área. Todos os anos, ele e centenas de apaixonados pelo mundo geek, nerd, otakus e pop esperam pelo AB9, evento da TV Asa Branca que reúne desfiles e concursos de cosplays, competições de jogos, apresentações e palestras com grandes nomes da cultura pop. Este ano, um dos nomes confirmados é o dublador Wendel Bezerra, conhecido por dublar personagens famosos como Goku, Bob Esponja e 3 personagens de Cavaleiro Zodíaco, além de muitos outros. Fala galera, eu sou o Wendel Bezerra, dublador do Goku, do Bob Esponja, do Sandy de One Piece, Jack Chan das Aventuras de Jack Chan, Bear Grylls, Robert Pattinson, Edward Norton, enfim, muitos atores e personagens, são mais de 40 anos de dublagem e eu tô passando aqui para dizer para vocês, para fazer um convite. Dia 31 de agosto vai rolar o AB9. O AB9 é um evento muito top e é uma abreviação de Asa Branca, Nerds, Otakus, Geeks e Gamers. Enfim, vai ser muito bacana dia 31 de agosto e eu estarei aí justamente para falar sobre esses personagens, sobre dublagem, para bater uma foto com você. Acho que vai ser incrível e você não pode perder, beleza? Então temos aí o nosso encontro marcado, vai rolar no Polo Caruaru, dia 31 de agosto, o AB9. A gente se vê lá. Vitor é um dos fãs e está ansioso para participar da edição. Ele quer conhecer o ídolo e garantir um registro. Um prazer enorme, assim, tá recebendo ele no evento. Querendo ou não, uma coisa que você... É um sonho de todo fã, né? Você encontrar aí um dublador que você gosta muito, acompanho ele desde que eu sou criança aí por Dragon Ball, agora acompanhando One Piece também, entre outros animes que ele faz parte. E querendo ou não, é assim, um sonho que você tá realizando. Ele tá conhecendo um cara que você gosta muito. Pretendo trocar algumas palavras, se possível pretendo autografar algum mangá que eu tenho disponível para minha coleção pessoal, mas só de tirar a foto já vai ser bem bacana. O AB9 deste ano também tem entre as atrações a banda Shinigami, que é formada há 14 anos. A banda estava parada e voltará aos palcos no AB9. Nós ficamos lisonjeados de estar participando. A gente participou da primeira edição do NOG, muitos anos atrás, acredito que mais de 10 anos atrás. E a gente tá no pique aí para trazer o melhor show possível. O que é que você já tem preparado para o show? Olha, a gente tem muita coisa de tokusatsu e dos animes atuais e do universo geek atual, né? Mas a gente tem muito clássico dos animes antigos que a gente trazia no nosso primeiro repertório. E é isso, a gente está completando o repertório, fechando para trazer um show perfeito para vocês. Rafael, que é guitarrista, explica que até lá haja inquietação, ansiedade a 1000. O AB9 é especial. Enferrujado, a gente tá no cenário, né, de animes e tal, mas na música em si a gente não tá enferrujado porque a gente vem tocando esses 14 anos juntos, né? E a ansiedade é maior por conta da turnê que a gente está querendo fazer e tem datas para fechar fora em outros lugares, né? Em Brasília, São Paulo, aqui em Pernambuco mesmo tem datas para fechar ainda. Então a ansiedade vai aumentando cada vez mais. E como o AB9 é o primeiro evento da turnê, né? O start de tudo, então a ansiedade está a 1000. Olha aí, então reforçando, o AB9 vai rolar no Polo Caruaru no dia 31 de agosto. Os ingressos estão disponíveis no site ab9.com.br. Vamos para o último intervalo agora. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a programação do Motofest que vai acontecer em Bezerros, hein? O evento começa hoje. Olha aí essas imagens pra gente. O palco já tá lá, não é? E a festa é mais tarde. 12h, 50 minutos, a gente volta já.
AB1 de volta e nós continuamos juntos na telinha da Asa Branca, 12h50. E olha que informação importante, pessoal. A fibromialgia foi reconhecida por lei como uma deficiência. Isso promove a obrigação do respeito a alguns direitos também. Então a gente vai voltar a conversar com Gessé Acioli para saber como essa lei vai funcionar na prática. Conta pra gente, Gessé. Pois é, Almir, com essa mudança, sancionada inclusive pelo presidente da República na semana passada, a gente vai entender agora com a Renata Rodrigues, que é advogada, e vai nos explicar o que é que muda a partir dessa lei que transforma a fibromialgia em uma deficiência e existem alguns direitos dentro dessa questão. Boa tarde. Boa tarde, isso mesmo. Com a vigência dessa lei, o que é que passa a mudar? É importante também a gente frisar que a partir de janeiro de 2026 é que os efeitos da lei vão começar a valer. O que é que a gente pode dizer? Em relação aos direitos, a pessoa que tem fibromialgia ela vai passar a ser reconhecida como pessoa com deficiência. A partir que essa lei foi vigorada, ela vai ser equiparada à pessoa com deficiência e isso vai passar a ter acesso aos direitos que as pessoas PCD também têm. Por exemplo, direitos no campo das políticas públicas, acesso ao passe livre, acesso também à prioridade no atendimento. Em relação a esses direitos, existe algum tipo, por exemplo, de necessidade de comprovação junto aos benefícios, por exemplo, do INSS? A gente sabe que os benefícios previdenciários existem também para as pessoas com deficiência. Vão se enquadrar também? Como é que vai funcionar? Pronto, perfeito. Trazendo para a seara do direito previdenciário e do direito assistencial, vai precisar sim da comprovação da deficiência. No direito do campo previdenciário, poderá ter acesso à aposentadoria da pessoa PCD e trazendo para a seara do direito assistencial, mais especificamente em relação ao benefício de prestação continuada, o benefício da LOAS, vai precisar sim. É importante a gente frisar para a população o seguinte, que apenas o diagnóstico não é suficiente para a aprovação do benefício, tá certo? Essa avaliação, ela precisa ser uma avaliação biopsicossocial, uma avaliação multidisciplinar por vários profissionais que vai sim, com esse aparato, comprovando através desse laudo. É importante frisar também que o laudo médico, ele não pode conter apenas a condição. Além da condição, ele precisa também estar descrevendo quais são as barreiras que essa pessoa com fibromialgia enfrenta justamente devido a essa condição. Tá certo? Aí, a partir desse conjunto probatório e, assim, qual é o benefício da lei? A partir da vigência dessa lei, que vai ser lá em janeiro de 2026, agora a gente pode levar essa discussão para o judicial. No judicial, a gente consegue fazer com que essa avaliação seja biopsicossocial, que é o mais importante. Renata, muito obrigado pelas explicações. Tá vendo, Almir? Ela entra como deficiência, existem direitos, mas é preciso ficar atento às condições para poder ter direito a esses direitos tão importantes que as pessoas com deficiência já prevêem, A lei já prevê e, naturalmente, essas pessoas com fibromialgia, em determinados casos, também vão ter. Almir. Muito bem, Gessé, muito bem. Muito obrigado pelas informações com todas essas orientações ao vivo. Valeu! E amanhã é dia de consultório aqui no AB1. No AB Saúde dessa quinta-feira, vamos falar sobre anemia. Veja. Cansaço, falta de apetite, menos disposição para trabalhar e dificuldade para aprender estão entre os sintomas de uma doença muito comum no Brasil. A anemia atinge 3 milhões de crianças menores de 5 anos e 29% das mulheres brasileiras. Nesta quinta-feira, vamos entrevistar um médico especialista que vai tirar todas as dúvidas. Mande sua pergunta para o 819-9198-8212. Participe! Participe e vamos seguindo, porque as férias escolares estão acabando e já tem uma turma aí que retomou a rotina, não é? Mas esse retorno exige também uma adaptação, afinal, foram cerca de 30 dias de pausa longe da sala de aula. Sobre esse assunto, a gente volta a conversar com Priscila Martins. Então, como é que faz essa readaptação, hein, Priscila? Oi, Almir, estamos juntos mais uma vez. Você disse 30 dias? Nossa, a gente teve a impressão que foi 385 dias de férias, essa criançada em casa. Mais de 30 dias, mas a gente está aqui com Núbia, que é psicopedagoga, que agora vai falar sobre essa fase tão importante, esse retorno, essa adaptação. Já é amanhã para muita gente, E aí, como é que fica esse retorno? É começar do zero? Não é. É uma continuidade. Como é que faz? Boa tarde. Boa tarde a todos.
Quando a gente pensa no retorno às aulas, a gente tem que pensar em 2 fatores, o biológico e o emocional. Quando a gente vê todo esse tempo, né, que as crianças ficaram fora, a gente pensa nesse fator biológico, a gente tem que organizar a rotina, antecipar essa rotina escolar, trazendo eles para acordar mais cedo, dormir mais cedo, para já ir acostumando com o que está chegando. Então, a gente precisa pensar. Tem alguns que já voltam às aulas amanhã, outros só a próxima semana. Então, vamos antecipar essa rotina para eles já irem se habituando. Dentro ainda desse fator, né, biológico, vai acostumando, vamos pensando em uma rotina. Rotina visual ajuda muito a entender cada processo do dia que aquela criança vai ter. Então, seja do tempo de atividade, do tempo de descanso, quando fazer as tarefas de casa, de escola. Então, essa rotina visual vai contribuir muito nesse processo. Então, além disso, é importante relembrar essa criança, o seu estudante, como a escola é importante para ela. Então, as coisas que ela mais gosta de fazer lá. Brincar com os amigos, os professores, a gente vem trazendo todo para esse contexto emocional para já ir dando essa previsibilidade do que vai acontecer. Ou seja, nada daquelas frases, acabou a brincadeira, acabou as férias, porque aí já é um trauma para a criança. Né? Isso, de forma alguma. Quando a gente gera um trauma, a gente cria aversão. E não é isso que a gente quer. Então, a gente vai facilitar esses processos de entendimento emocional e biológico para que ela consiga desenvolver de uma forma tranquila e poderosa esse retorno. Então, além disso, do que a gente pode promover a nível de rotina, toda a gente pode pensar como motivar com amor, todos os ganhos, a gente celebrar cada coisinha pequena que a criança conquista, cada coisa que ela vai vencendo, a gente precisa ir dando esse apoio, ela entender que ali tem um ponto de acolhimento. Seja ele nessa fase de transição, que é um pouquinho difícil, e aí a gente precisa respeitar esse tempo, né, de transição, respeitando o limite, mas também deixando claro o que é que precisa ser feito. A gente vai voltar às aulas, mas sempre fazendo essa troca com muito amor e muito cuidado. Para a criança que esteve em movimento durante as férias, que participou de colônias de férias, que em casa também teve atividades especiais proporcionadas pela família, é mais fácil esse retorno? Isso, bem mais fácil. Inclusive, a gente aqui no Senet, a gente tem uma pausa bem pequenininha, a gente vai fazendo essa transição. Pausa, quando eu digo, deles entenderem que estão de férias, mesmo nas atividades daqui da clínica. Mas quando vai se aproximando, a gente começa a mudar o tipo de atividade. Então, a gente está em uma fase de atividades de férias e troca essas atividades para fazer uma base escolar, para que ela já venha acostumando que está fazendo essa transição de forma clínica, mas que aqui na frente vai chegar a fase escolar. Então, é bem mais tranquilo. Muito obrigada por essas informações. E aqui no Senet não teve uma pausa tão longa, né? As crianças com autismo, TDAH, né, já estavam frequentando, então, aqui um pouquinho antes para não perder o ritmo. E é isso, garotada. Boas aulas, bom retorno. A família também, todo mundo apoiando para que seja todo mundo, né, um segundo semestre aí muito produtivo e proveitoso. Almi, até a próxima. Tá certo, Priscila Martins. Até a próxima. Valeu. E daqui a pouquinho tem o Panorama CBN, aí a gente vai conversar com o secretário de Sustentabilidade e Bem-Estar Animal de Caruaru, Renato Lira, para a gente falar sobre as políticas públicas do município para esses setores. O Panorama começa às 2h, na rádio que toca notícia. E o seu AB1 dessa quarta-feira está ficando por aqui, mas a gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser, a partir das 11h45. Grande abraço para você e até lá.